Olá, pessoal, começando mais um podcast da Integrare. Então não esqueçam de nos curtir, de compartilhar nossa página para que vocês fiquem atentos aos nossos conteúdos. Hoje com um assunto muito emocionante para mim. Estamos aqui com alguns integrantes da Integrare. Quem já conhece a equipe, já conhece a Aline, a Elô, o Anderson. E estamos aqui para falar para vocês sobre um lançamento do livro da equipe Integrare sobre o autismo muito além do diagnóstico. É um prazer ter vocês com a gente aqui. Aline e Elô, elas vêm aí no livro na organização de coautores, e eu e o Anderson como organizadores do livro. É uma honra ter vocês, obrigada. Eu vou deixar com que ele se apresente para vocês, para quem não conhece. Bom, prazer participar desse time aqui. Eh, a gente está lançando um produto novo, é um produto que tem tudo a ver com a Integrare, é uma equipe multidisciplinar, ou seja, um time de saúde que trabalha em prol de pessoas, de melhorar a vida das pessoas. E para mim é uma honra participar desse time. Camila e eu somos os organizadores aqui, os facilitadores para que a gente pudesse ter chegado nesse livro. E é um livro que logo, logo será disponível para vocês todos. Então é um prazer participar aqui. No decorrer dessa conversa, a gente vai falar um pouco mais. Eu sou a Elô, faço parte da equipe também. Para mim também é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história, não só como profissional, mas como pessoa também. E aí, ao longo do nosso podcast, aí a gente vai falar um pouquinho sobre qual é a parte específica dentro desse conteúdo. Oi, meu nome é Aline, eu sou psicóloga clínica, sou uma das coautoras aqui dentro desse projeto incrível, o qual eu estou muito honrada de ter sido convidada e de estar participando. Eu vou trazer dentro do livro um pouco da contribuição da TCC para ajudar as famílias, os pais dentro do universo atípico. Então eu estou muito feliz de poder trazer esse tema e de poder contribuir de alguma forma com esse conhecimento. Aline, você falou algo que é muito importante, né, a contribuição da psicologia nas famílias. Hoje eu atendo muitas famílias e 95% das famílias eu indico a psicoterapia. Vão se cuidar, né, a gente sabe, a gente tem falado muito sobre esse ambiente que essa criança está inserida, o quanto influencia no comportamento e no emocional dessa criança. Então se a gente tem pais doentes, consequentemente a gente tem ambientes doentes, e aí respinga nos nossos filhos. Então eu acho que o nosso trabalho é de levar as informações do que é a terapia cognitivo-comportamental, o porquê da terapia cognitivo-comportamental, né, que a gente aborda no livro, eu acho que é de extrema importância e eu tenho certeza que vai contribuir muito, para as famílias que não têm essas informações. Porque é engraçado que antes da gente começar aqui a gravação, né, a gente estava eu até coloquei isso. Eu nunca li um livro do autismo, de autismo, que se falasse sobre a terapia cognitivo-comportamental para as famílias, ou até mesmo para adolescentes e adultos, que hoje a gente tem aí, na ciência, evidências muito fortes do quão, né, essa abordagem, faz a diferença aí no emocional, né, das crianças e dos adultos atípicos. Então eu acho que a contribuição vem aí para agregar muito o que a gente precisa. Sim, sim. E o meu capítulo ele vai trazer justamente essa questão de ajudar, orientar os leitores, as famílias, os pais, a buscar esse equilíbrio dentro desse universo atípico, que são muitas demandas, né? Então a gente tem muitas demandas relacionadas a estresse, a rotinas que muitas vezes são exaustivas, são cansativas, a coisas que as pessoas muitas vezes não estão preparadas para lidar. E muitas vezes os pais, eles são vistos como pessoas ali que estão prontas, né, teoricamente prontas, porque são adultos, mas na grande maioria das vezes, não é bem assim na realidade. E aí esse capítulo que eu escrevi no livro, ele traz, esse norte para que, através da terapia cognitivo comportamental, eles possam buscar um norte, um apoio, um direcionamento de
de construir, de buscar mais equilíbrio emocional dentro desse universo. Sim, a gente que trabalha diretamente com as famílias, né? A gente sabe o quanto as famílias precisam de psicoterapia. E que muitas vezes eles se deixam de lado porque eles colocam prioridade nos filhos. O tratamento do meu filho é mais importante do que eu. Mas não, né? Muitas vezes a gente precisa que o pai esteja bem, que a mãe esteja bem, até para que a gente consiga orientar essa família. Muitas vezes eu não consigo orientar da forma que eu deveria orientar, exatamente porque eu tenho uma família fragilizada. E aí eu, enquanto profissional, me preocupo com esse emocional da família. E aí, hoje a gente tem na equipe, né, a Aline já tem um tempo e a gente vai encaminhando para a Aline, para que a Aline nos ajude. Então, obrigada, Aline, viu? Imagina, eu que agradeço, é uma honra para mim fazer parte. Bom, por que a gente resolveu fazer um livro, né, Anderson? Escrever um livro e convidar alguns integrantes da Integrare. Dessa vez foi o Anderson que me fez esse convite, né? Ele veio com essa proposta e todo mundo que nos conhece sabe que a gente tem uma afinidade muito grande para a psicologia e a gente tem uma amizade aí construída em torno de 10 anos, uma década. Então, o que o Anderson me propõe, eu aceito. Vamos embora, Anderson. E aí, uma manhã, eu estava na minha sala, veio o Anderson e me faz essa proposta. E eu gosto de tudo que me desafia. E aí, o Anderson falou, né? Eu acho que vai ser importante. Eu acho que vai ser importante para o nome da Integrare, para a equipe da Integrare, para os pais. E olha só que interessante. Ele me fez esse convite antes do Autismo Uma Jornada Consciente, que é um livro que eu participei, sou coautora e que todo mundo tá vendo aí nas nossas redes sociais. Então, esse livro já nasceu antes de eu ser coautora desse primeiro. E aí eu pensei, como eu vou fazer isso? Como que eu vou escrever? Embora eu seja da área de humanas, né? Eu nunca fui uma pessoa muito legal, assim, em português. Inclusive, o Anderson, na sala de aula, ele vivia me corrigindo, fala direito. Você já tá quase formada, você fala o português muito errado. E aí eu comecei a me cobrar depois que eu me formei, porque realmente você precisa falar um pouco melhor. Então eu comecei a pensar, quem chamar? Só que a gente não precisou escolher. Eu acho que a Ilô falou, né, aqui nos bastidores pra gente, vocês sabem que eu tenho uma ligação muito forte com religião, né, com a minha religião, com a minha fé. E eu também. Então, aconteceu, né, e Deus mandou pra gente as pessoas certas para que a gente construísse esse livro. E que é um livro, gente, que tá muito emocionante, né. Olha o nome, o autismo além do diagnóstico, né, porque a gente não pode ver a pessoa autista como se ela fosse o diagnóstico, porque ela não é o diagnóstico. E aí o Anderson me fez esse convite, eu topei. Corremos, né, Anderson? Pois é, foi muito interessante, né, a maneira como esse livro nasceu, porque de fato, eh, eu venho estimulando as pessoas, né. Quando eu me tornei psicólogo, eu sempre pensei que, eh, as minhas formações, os meus títulos, nada disso vai valer se a minha carreira não for uma carreira relevante. E a Camila e eu, a gente sempre se combinou muito nisso, né, a gente conversa muito sobre isso, de ter uma carreira relevante, porque quando você tem uma formação profissional, não adianta você só ter títulos. A sua vida, aquilo que você conhece, tem que servir e ajudar as pessoas, né. E a ciência tá aí para melhorar a vida das pessoas, né. A ciência tá aí, pouco se sabe ainda sobre o autismo, mas o que se sabe, vamos compartilhar. Todos nós aqui somos profissionais de redes sociais, temos as nossas redes sociais particulares, mas aquilo que está na rede social, um dia vai se perder, até porque a rede social não é nossa. Mas quando a gente escreve um livro, isso é perene, ou seja, isso vai ficar por muitos anos, né. A minha passagem nessa terra, ela é curta, e, né, então se daqui 20 anos eu não estiver mais aqui, o meu livro estará aqui, o seu livro estará aqui, né, servindo as pessoas. Então isso torna o nosso trabalho dentro da ciência bastante relevante, né. Então, partindo desse pressuposto, a gente foi formando os nomes, os capítulos, e o livro agora vai,
com certeza servir, né, e pular horizontes aí importantes para a gente poder realmente alcançar as pessoas e dar informações fidedignas. Porque assim, só para concluir a minha fala, né, uma coisa que eu percebo muito enquanto profissional também é, às vezes na pressa, no afã de querer ficar dando dicas e tal, eh, muitas vezes algumas dicas, algumas informações que vai para a sociedade acaba desinformando as pessoas. Então, o nosso livro ele tem muita base científica, né, a gente estudou muito a literatura científica, pesquisando tudo que se tem sobre aquele tema para poder escrever. Então, a pessoa que tiver um livro, o nosso livro nas mãos, ela vai ter uma ferramenta muito embasada cientificamente, com experiências, com algumas experiências pessoais, mas são experiências profissionais e que certamente vão dar um outro nível de consciência e de conhecimento para quem quer entender um pouco mais sobre autismo, né. Eu sempre quis, fazer e participar de um livro que não trouxesse somente a ciência ou uma linguagem teórica, né. O nosso livro tá baseado na ciência, claro, mas a gente fez um livro fácil de se entender, então é para todo mundo, é para todo público, né. A Elô, ela foi a última pessoa que eu a convidei para participar desse livro. E claro que, as coisas não acontecem por acaso, né. A Elô veio até a minha sala para conversar comigo outras situações da clínica e do nosso dia a dia, e ela me falando um pouquinho sobre a vida dela, eu falei: "Elô, você precisa participar do nosso livro, porque eu quero um livro emocionante, eu quero um livro real". Não que a ciência não seja, né, mas quando a gente traz pessoas que viveram o que outras estão vivendo hoje, a gente aproxima o público a nós. A gente mostra para o público o quanto essa criança, ela pode se desenvolver e se tornar um profissional, assim como eu, assim como o Anderson, assim como a Elô. E aí a Elô imediatamente topou, né, esse desafio e vem aí falando também sobre a sua experiência profissional, né, mas também sobre a sua experiência pessoal, que é o que a gente mais se emociona. Sim. Pegando esse gancho que você trouxe, e quando a gente estava conversando antes, né, da gravação, eu trouxe a temática de que Deus para mim, ele é o meu guia. E durante muito tempo eu escrevi sobre a minha experiência, não só profissional, mas como a minha experiência de vida também, né. E assim, e adentrar nesse assunto para mim realmente é muito emocionante, porque eu posso compartilhar ali as minhas dores e outras pessoas se identificarem com ela também, na resolução ali do seu dia a dia com seus filhos atípicos. Eu descobri na fase adulta que eu sou uma pessoa autista. E assim, por muito tempo eu não conseguia me encaixar em algumas situações e até então eu não entendia o motivo. E depois de trabalhar ali anos como professora, depois de adentrar ali nesse universo de terapia, de trabalhar como acompanhante terapêutica, algumas coisas para mim foram ficando muito evidentes. E até que chegou o ponto na qual eu procurei alguns profissionais, e ali eu soube que eu também me encaixava dentro do universo atípico. E isso para mim fez toda a diferença, porque quando eu descobri, eu percebi que a minha vida ela tinha um novo propósito de ser, que eu não estava ali trabalhando simplesmente como uma simples profissional. Hoje tem uma diferença muito grande. A teoria ela faz parte da minha vida, mas a experiência, ela é algo muito mais aflorado. Então eu vejo e encaro o meu dia a dia com o propósito de ajudar outras vidas. E quando a Camila me perguntou se eu gostaria de participar, eu não pensei 2 vezes. A resposta ali ela foi imediata, por vários motivos, porque quando eu comecei a escrever sobre, eu falei para Deus assim: "Senhor, eu quero compartilhar minha história, mas como, quando, onde, como vai ser?". E algo ficou muito latente dentro do meu coração, que Deus quando ele coloca um propósito no seu coração, nasce no coração dele primeiro. Então, assim, eu tinha certeza que de alguma forma eu conseguiria, contar e compartilhar a minha história, no intuito de ajudar outras famílias e que ele abriria o caminhos, e ele abriu caminhos, né. Então, assim, eu passei ali anos atuando como professora, né, eu vim parar num lugar
né, onde as pessoas elas, assim, têm tratamento, né, ali a possibilidade ali de um norte, digamos assim. Porque, assim, a gente sabe que, enfrentar ali o dia a dia, atípico é muito complicado, não só para a pessoa atípica, como para as famílias também. E aqui eu encontrei um lugar onde eu tive voz, onde eu pude compartilhar a minha história, e isso para mim não há dinheiro no mundo que pague. E assim, eu acredito que vai tocar vidas, né, e o mais interessante também que o Anderson colocou ali, que está ali de uma forma que ele comentou, que está ali de uma forma prática do dia a dia. E assim, de uma forma muito assim, eu li os capítulos, né, e eu achei assim incrível, numa linguagem fácil, compreensível e que creio que vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. Obrigada, Elô, vai. E é isso, né, o nosso propósito, né, é trazer um livro onde as pessoas se aproximem dele e percebam que o diagnóstico não é tudo, né, e que o diagnóstico do autismo é muito além do que um simples diagnóstico. Você tem uma vida, uma pessoa com experiência e com uma nova chance após o diagnóstico de viver, né, e não mais de se esconder. Então eu agradeço. Temos ainda mais 2 coautoras, né, que não puderam estar. A Bárbara Regina, ela é nossa supervisora da clínica e ela vem falando aí sobre análise do comportamento, então todo o comportamento funcional da criança. E a Márcia, que é a nossa fono, que já participou do podcast aqui com a gente, que ela vem falando sobre a neuromodulação, né, que também é um grande tabu ainda, né, sobre estudos científicos mesmo, que de comprovações científicas, então ela vem trazendo esse capítulo pra gente, que é o que a Márcia hoje é certificada e trabalha aqui na clínica. Márcia está nesse momento atendendo, por isso que não conseguiu estar, e a Bárbara também. Então, eu propus para elas para que no outro momento elas viessem antes da inauguração do lançamento do livro para a gente conversar um pouquinho sobre os capítulos delas. Como a Elô falou, né, quando tem que se acontecer, se torna muito fácil. A gente escreve com mais certeza, fica mais fácil e fica mais leve quando as coisas precisam acontecer. E eu me emociono muito e vocês sabem o quanto eu amo a Integrare e o meu trabalho. E eu falei pro Anderson: "Anderson, quando você me convidou, eu estava pensando o que fazer no mês que a gente completa 5 anos de clínica. E que a gente sabe que não é fácil, né, é uma trajetória difícil, com lutas, mas que a gente tá firme e ajudando tantas pessoas. E ontem eu recebi um vídeo, eu até postei nas redes sociais, de um menino elogiando muito o meu trabalho, o nosso trabalho, porque eu não faço nada sozinha. E eu falei: "Poxa, é um menino que me viu nas redes sociais, eu nem sei". Às vezes as pessoas veem, se identificam e não gravam, então não chega até a mim. Então é emocionante, porque a gente vai lançar, né, esse livro no mês de 5 anos da Integrare. Então é muito emocionante, porque eu sei o quanto vai ajudar as minhas famílias e as famílias aí de fora, que tanto precisa, dessas informações e dos conteúdos que a gente colocou ali. Então obrigada por vocês participarem. Obrigada, Anderson, pelo convite. É sempre um prazer trabalhar com você, aí há anos que a gente está junto e a gente segue juntos. E eu acho que deixar algo escrito é deixar um legado, né, não vai se perder, né. Quando eu falo assim: "Investe nos estudos", porque a gente pode perder tudo, mas o que a gente estudou, o que está dentro de nós, ninguém tira, vai com a gente. O livro é a mesma coisa, né. Eu estava falando até para eles: "Depois que a gente morrer, né, o que que a gente está deixando?". A gente estudou tanto. Eu quero ajudar uma família? Não, eu quero ajudar várias famílias, porque é esse o meu propósito de vida quando eu entrei para psicologia. Então obrigada, gente. Então, você que está assistindo esse podcast, né, nós aqui fizemos demos um beijinho na flor, né, para você ter um gostinho do que será esse livro, mas realmente não é mais um livro sobre o tema do autismo no mercado. É um livro, sim, que eu fico muito tranquilo para dizer, sem modéstia, é um livro diferente de tudo que você já viu, de tudo que está aí no mercado, porque é um livro que consegue unir
experiência pessoal, experiências clínicas que a gente vem tendo dentro da nossa clínica e a literatura científica. Então, quando a gente consegue casar e tudo isso, né, você terá um material de primeira na sua mão, né? E eu só quero terminar dizendo mais uma vez, a ciência existe para facilitar a vida das pessoas. Então, a gente enquanto profissional, seja pedagogo, psicólogos, fonoaudiólogos, vários profissionais que temos aqui na clínica, o que me move estar aqui, trabalhar aqui, é essa paixão verdadeira, né? Você vê a Camila falando com emoção, a Aline, a Elô, é isso que move, porque embora a gente viva num mundo extremamente capitalista, né, a gente que escolheu um dia ser profissional da saúde, a gente precisa ter a paixão de ver uma mudança real nas pessoas. Não tem dinheiro que não tem dinheiro no mundo que pague a evolução de um paciente, né, a melhoria de um paciente. Então, enquanto tiver essa paixão, eu me sinto motivado e movido a estar aqui participando desse grupo, né? E é isso, vamos fazer ciência através da literatura, porque o livro é a tecnologia mais antiga que a gente tem, né? Se não fosse o livro, a gente não teria acesso ao que Sócrates, Aristóteles, Platão, todos esses filósofos escreveram. Então é a tecnologia mais antiga e que está aí para servir as pessoas. Esse é o recado final e certamente você vai querer não só adquirir um, você vai gostar tanto que vai adquirir 2, 3 para sair dando de presente, porque o livro tá lindo, lindo, lindo. Bom, então finalizamos, né, lembrando a vocês que o lançamento do livro será o mês que vem, em agosto, e vamos estar colocando nas redes sociais sobre a data do lançamento, onde vocês conseguem adquirir. Provavelmente aqui na Integrária a gente vai estar vendendo esse livro, né? Os coautores também vão ter livros. E aí vocês entram em contato através das redes sociais, através dos nossos telefones, né, mas a gente vai estar aí divulgando para vocês melhor a data. Eu agradeço vocês mais uma vez, a gente encerra aí com bastante emoção, e lembrando vocês, acompanhem a nossa página para que vocês fiquem ligados no lançamento e que vocês participem, tá? Eu quero todos vocês no lançamento lá do autismo, muito além do diagnóstico. Um beijo, até mais.